Ao longo de seus 300 anos, Fortaleza construiu uma identidade marcada pela criatividade, diversidade e capacidade de acolher quem chega para visitar ou viver aqui. E hoje é uma cidade referência em educação, arte e cultura, inovação e desenvolvimento. A Unifor se orgulha de fazer parte e contribuir com essa história. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à abertura da mostra fotográfica Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade. Uma realização da Vice-Reitoria de Extensão da Unifor, por meio da sua divisão de arte e cultura. Também teremos hoje o lançamento do livro de crônicas, Fortaleza em 300 palavras, do curso de jornalismo da Unifor. Este evento faz parte de um conjunto de ações da Unifor em celebração aos 300 anos da nossa capital. É um momento de muita alegria para todos nós por celebrar o aniversário da cidade que a Unifor leva com muito orgulho em seu nome. Por isso, a Universidade de Fortaleza tem a honra de celebrar com cada um de vocês esta comemoração do tricentenário da nossa capital. Agora, para cantar músicas que tocam o coração de todo fortalezense, convido para se apresentar o Coral Unifor, sob a regência da maestrina Lília Alves. Olá, bom dia. É uma alegria estar aqui neste momento, estar aqui neste evento. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira música, que é Terral. Quem já ouviu falar em Terral? Não é não? Terral é uma música de Ednardo. Ednardo já mencionou em uma entrevista que é uma música da identidade dele. Ele escreveu as memórias dele sobre Fortaleza, sobre o Ceará. Então, para todos os cearenses, fortalezenses, vamos fazer essa música. Essa música, para o coral, saiu do forninho agora. Ela foi feita, terminamos o arranjo dela semana passada em primeira mão. Vamos apresentar aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá celebrar nossa história com cultura e arte, cantando Terral. Eu sou a nata do lixo, eu sou
Muito obrigada. E a segunda música é Ceará, Terra da Luz, para falar desse orgulho que a gente tem em ser nordestino, em ser cearense, em ser fortalezense. Então, com vocês, Ceará, Terra da Luz, naquele ritmo que a gente gosta, no baiãozinho. Nosso muito obrigada ao Coral Unifor pela excelente apresentação. Agradecemos também a Big Band Unifor, sob a regência do maestro Robson Lima, que nos recepcionou tão lindamente ali na frente da biblioteca. Neste momento, uma salva de palmas também para a Big Band. Neste momento, convido a Camerata Unifor, que vai executar o hino da cidade de Fortaleza, com a participação especial do cantor e compositor cearense Marcos Lessa. Detalhe, esta é uma nova versão do hino de Fortaleza, gravada pela Camerata da Unifor e Marcos Lessa, e já executada oficialmente pela Câmara Municipal de Fortaleza. Então, Marcos Lessa, que gentilmente nos honra com a sua presença, e a nossa Camerata Unifor com o hino de Fortaleza.
Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus. No esplendor que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Refrão é assim: fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. O emplumado e virente coqueiro, da alva luz do luar colhe a flor. A Iracema lembrando o guerreiro de sua alma de virgem, Senhor. Canta o mar nas areias ardentes, dos teus bravos eternas canções. Jangadeiros, caboclos valentes, dos escravos partindo os grilhões. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Ao calor do teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris. A velhice se mostra punjante, as mulheres formosas gentis. De estiagem por vezes hostil, pela mãe de Jesus protegida. Fortaleza, és a flor do Brasil. De novo. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que os teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sem par, com amor e saudade desejam ao teu seio mais breve voltar. Porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão, e o luar nas areias de prata não se apagam no seu coração. Baixinho, Paulinho. Fortaleza. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Por gentileza, podem sentar-se. Mais uma vez, nosso muito obrigada à Camerata Unifor, com a participação especial de Marcos Lessa, e também um agradecimento à participação do renomado pianista Paulo Rodrigo. É importante destacar aqui que os grupos de arte da Unifor e o cantor Marcos Lessa são parceiros em vários projetos, né, Marcos? É sempre uma alegria contar com o talento de músicos como vocês. Gostaríamos de registrar e agradecer ilustres presenças nessa manhã. O magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, professor doutor Randal Martins Pompeu. Já se dirigindo ao nosso teatro, acabei de receber a informação que ela acaba de chegar, a excelentíssima primeira-dama de Fortaleza, senhora Cristiane Leitão. A vice-reitora de ensino da Unifor, professora Caterine Maciel.
A vice-reitora de Extensão da Unifor, professora Adriana Helena Moreira. Representando a Secretaria de Educação Municipal, o coordenador executivo da Assessoria de Governança, Webster Belmino. O presidente da Associação Cearense de Imprensa, jornalista Eliezer Rodrigues. O pesquisador, jornalista e historiador Miguel Ângelo Azevedo, querido Nirês. Todos os queridos alunos, professores, colaboradores da Unifor e ilustres convidados aqui presentes. Uma salva de palmas. A mostra Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade, exibe 37 fotografias de 18 fotógrafos, que são alunos ou egressos da Universidade de Fortaleza. Cada um apresentando de forma sensível como enxerga Fortaleza em seus 300 anos. A exposição parte do conceito de que a universidade forma seus alunos e esses mesmos alunos, ao saírem para o mundo, passam a formar a cidade. Agora tenho a honra de passar a palavra para o magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, professor Randal Pompeu. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima primeira-dama de Fortaleza, que acaba de entrar no auditório, senhora Cristiane Leitão. Doutora Cristiane está aqui representando o nosso querido prefeito, que também está em outro compromisso agora e que não pôde estar aqui presente, mas que está aqui muito bem representado, Evandro Leitão. Gostaria de cumprimentar o senhor Webster Belmiro, coordenador executivo da Assessoria de Governança da Secretaria de Educação de Fortaleza, Miguel Ângelo Azevedo Nirês, jornalista, historiador, pesquisador. Nirês, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu não sei se vocês sabem, mas eu aprendi na entrega do prêmio na sexta-feira que Nirês vem de inglês, né, Nirês? Que foi o seu apelido quando era pequeno e acabou se transformando em Nirês, e eu aprendi naquela entrega daquela medalha. Quero agradecer em especial ao Marcos Lessa, que veio aqui gentilmente cantar o hino de Fortaleza, e que ele já me prometeu que vai fazer aqui mais uma vez um bis para a primeira-dama estar aqui presente no momento que ele vai cantar novamente o hino de Fortaleza. Professora Adriana Helena, vice-reitora de Extensão, professora Caterine Maciel, vice-reitora de Ensino, caros professores, em especial aos professores do jornalismo, professor Wagner Borges, professor Jari Vieira, professor Miguel Macedo, idealizadores do livro e da mostra fotográfica que hoje lançamos. Todos os diretores, gestores da Universidade de Fortaleza, professores que estão aqui presentes, alunos, e eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui, a Universidade de Fortaleza se juntando a essas inúmeras comemorações, Cristiane, que a cidade de Fortaleza está recebendo, muito merecidamente, e que a Universidade de Fortaleza está, nesse momento, também se congratulando com os 300 anos de Fortaleza. Sejam bem-vindos à Unifor. Hoje comemoramos com muita alegria o aniversário de 300 anos da nossa cidade, com a abertura da mostra fotográfica Fortaleza 300 anos,
A Cidade que Forma a Cidade, da Vice-Reitoria de Extensão, e o lançamento do livro Fortaleza em 300 Palavras, do curso de jornalismo. E eu quero mostrar aqui que eu já recebi, em nome da Universidade de Fortaleza, uma versão do livro impresso com a dedicatória de alunos, professores, fotógrafos que estão aqui, e o que eu quero agradecer em nome da Universidade de Fortaleza. E a doutora Cristiane vai receber também, não é isso? Professor Wagner, se quiser já entregar à doutora Cristiane a versão do livro autografado para os nossos alunos, dos nossos alunos. Ela já entregou. Obrigado. A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, ao longo dos 53 anos, tem uma história entrelaçada com a história da cidade. Nascemos com a missão de ampliar oportunidades e formar profissionais capazes de transformar realidades. Desde então, têm sido protagonistas no desenvolvimento social, cultural, educacional da cidade de Fortaleza. Formamos gerações que hoje atuam em diversas áreas, contribuindo para o crescimento da cidade. Nossos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão impactam milhares de vidas todos os anos, ao mesmo tempo ajudando a moldar o próprio espaço urbano. A presença da Unifor impulsionou o crescimento da região sul da cidade, contribuindo para a expansão e o desenvolvimento, além de transformar o ambiente do campus em um verdadeiro microclima, fruto do compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida. Quem lembra aqui, nos anos 70, isso aqui praticamente nós tínhamos areia, e com a vinda da Universidade de Fortaleza, transformou essa parte da cidade, crescendo generosamente essa parte da cidade, e que transformamos também essa área, que era uma área bastante inóspita, em uma verdadeira floresta, com tantas árvores que foram plantadas. Mas talvez uma das contribuições mais profundas da universidade seja no que esta exposição que hoje inauguramos nos revela: a formação de olhares que documentam, interpretam, questionam e reinventam a cidade de Fortaleza todos os dias. E eu já tive a oportunidade de ser conduzido para ver essa exposição pelo nosso organizador, professor Jari, que ele me mostrou e já tentou aqui questionar os meus conhecimentos sobre a cidade, me perguntando em alguns lugares, e eu acho que eu acertei todos, né? Então, essa mostra realmente é um olhar da cidade por meio dos nossos alunos, ex-alunos, fotógrafos que estão aqui presentes. Essa mostra tem um significado especial, porque reúne diferentes gerações no mesmo espaço. Professores, alunos, formação e atuação profissional se encontram aqui, mostrando que o processo educativo não se encerra na sala de aula, ele se projeta na cidade. É nesse ponto que faz sentido o título da exposição, A Cidade que Forma a Cidade. Curadoria do professor Jari Vieira, professor da Unifor, formado aqui e parceiro de tantos projetos e tantos anos que fazemos exposições. A universidade forma seus alunos, mas são esses alunos que, ao seguirem seus caminhos, formam a Unifor, formam a Fortaleza, formam a cidade de Fortaleza. Por meio da informação, da criatividade, da inovação e da sensibilidade artística. É um ciclo dinâmico e transformador. Gostaria de parabenizar a professora Adriana Helena pela ideia da mostra, que está aqui presente, professora Adriana Helena, vice-reitora de extensão, em conjunto com toda a sua equipe que montou esse material que está sendo mostrado aqui fora.
Gostaria de parabenizar também os professores Miguel Macedo e o coordenador do curso de jornalismo, professor Wagner Borges, que eu peço uma salva de palmas para eles. As crônicas sobre nossa cidade, escrita por alunos e professores da universidade. Essa publicação seria lançada apenas em e-book, mas decidimos lançar algumas versões, impressos, para que esse momento ficasse marcado com esse livro aqui, tão importante para nós. Aproveito a presença do nosso ilustre historiador Nirês. Gostaria de uma salva de palmas, por favor, para o Nirês. Guardião da memória da nossa cidade. Acredito que muitos não sabem que nossa capital se chama Fortaleza e que ontem foi o aniversário de 300 anos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque durante 5 anos, entre 1649 e 1654, nossa cidade esteve ocupada pelos holandeses. Eles ocuparam aqui o Nordeste, né? Em especial aqui Fortaleza, e criaram o Forte de Schoenenburg, que nós conhecemos lá no centro. Inclusive, temos uma foto nessa mostra do forte, não é isso? E até 1654, então, chega a expedição portuguesa, trazendo a imagem de Nossa Senhora da Assunção. E, junto com os indígenas aqui, que estavam aqui no local, expulsaram os holandeses. Então, sob a sombra dos muros desse forte, nossa cidade cresceu e foi chamada posteriormente de Fortaleza. O marco zero da cidade está ali perto, na Barra do Ceará, onde houve a primeira tentativa de povoamento. E também temos uma foto dessa da Barra do Ceará aqui na mostra. Mas a criação de Fortaleza acontece quando o rei de Portugal, Dom João V, assina a criação da cidade para Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no dia 13 de abril de 1726. Portanto, comemoramos o tricentenário da cidade, exatamente na data de ontem, que foi nomeado feriado, para que a gente possa lembrar essa data que muito merece. Nesse momento, a celebração dos 300 anos, nós da Universidade de Fortaleza reafirmamos o nosso compromisso com o futuro. Um futuro que passa pela excelência acadêmica, pela inovação, pela internacionalização e, sobretudo, pelo impacto social. Continuaremos investindo na formação de pessoas, na produção do conhecimento e na construção de soluções que dialoguem com as demandas da sociedade. E lembrando que nessas ações concretas, agora em 2026, entregaremos o Museu do Complexo Yolanda e Edson Queiroz, da Fundação Edson Queiroz, que vai ser um presente para a cidade de Fortaleza e, com certeza, será um marco na cultura para a nossa cidade. Essa exposição é um convite para olhar Fortaleza com mais atenção, que possamos percorrer essa mostra reconhecendo as imagens que Fortaleza e que ainda está por vir. Quero parabenizar a todos que fizeram parte dessa mostra. Fortaleza, quero parabenizar em especial Fortaleza pelos 300 anos e que sigamos juntos formando e sendo formados pela cidade extraordinária. A professora Ana Quezado, nossa diretora de marketing, está com um lançamento da nossa marca nova, que mostra exatamente isso, a Universidade de Fortaleza e a cidade de Fortaleza que se fundem numa só ação. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa exposição e um bom lançamento de livro. Muito obrigada ao nosso magnífico reitor pelas palavras. Convido ao púlpito a excelentíssima primeira-dama de Fortaleza, senhora Cristiane Leitão.
Bom dia a todos, a todas. Quero saudar todos dessa maravilhosa universidade, em nome do nosso magnífico reitor, Randall Pompeu, também da nossa reitora Adriana, do nosso coordenador Wagner, do nosso professor Miguel, que está abrilhantando os 300 anos de Fortaleza. Eu fico muito emocionada quando eu sempre venho a esta casa, porque foi a casa que me formou. Fiz aqui minha graduação, minha pós-graduação, tanto eu como o nosso prefeito, Evandro Leitão. Então, a gente tem muita honra de estar aqui com vocês, professores, com vocês, coordenadores, alunos e reitores. Como o nosso magnífico reitor falou tão bem, a universidade ela nasce aqui neste bairro e transforma a nossa cidade. Porque todas as vezes que nós linkamos, quando nós nos unimos à academia, a cidade cresce. Os nossos valores começam a ser formados em cidadania, em formação pessoal, na parte profissional. Então, a academia ela merece ser respeitada, ser validada por todos. E, ao mesmo tempo, ela vai transformando a cidade em todos os nossos contextos. Então, por isso que eu quero agradecer de coração essa grande homenagem. Toda a cidade, né? E agora o nosso também querido Neirês, que também faz parte da nossa história, ele disse uma coisa muito interessante e muito importante na nossa celebração da Medalha Iracema. Precisamos ter memória. E é algo que o brasileiro tem pouca memória, vocês já perceberam? Então, às vezes, as notícias chegam e logo, logo elas são esquecidas. Por isso que é tão importante os livros, as fotografias, a academia em si. Então, eu já agradeço esse presente, né, retratando a nossa cidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, coordenador. E agradecer a todos os autores, que aqui é uma coletânea de alunos. Então, meus agradecimentos, porque é através de livros, de fotografias, que que a nossa memória fica ali validada. 300 anos não são 300 dias. Precisamos honrar todos os que já passaram pela nossa cidade, desde os nossos fundadores, né, fazendo missão a Nossa Senhora da Assunção, ali naquele forte que a cidade iniciou, né, foi lançada ali a pedra fundamental da nossa amada Fortaleza. Então, quando a gente olha para trás e honra, né, todos os que vieram fazendo essa construção, a gente ganha mais força, a gente ganha mais pertencimento. Por isso que estamos aqui, representando a Prefeitura de Fortaleza, representando o prefeito Evandro Leitão, a nossa vice Gabriela Aguiar e todos os secretários, que a gente não faz nada só, a gente tem uma gestão, né, bem alinhada com todos. E essa gestão ela é focada principalmente no acolhimento, no pertencimento, no cuidado, formando a capital Fortaleza de todos. Né? Infelizmente, na nossa política atual, existe uma separação, mas nós não conseguimos fazer uma boa gestão com separação. Por isso nós estamos trabalhando a unidade de todos. Por isso que Fortaleza hoje traz esse lema, que é a Fortaleza capital de todos, porque todos são importantes. Quando a gente faz essa unidade, a gente transforma a cidade, a gente transforma a vida de todos os fortalezenses, que é a nossa missão. A nossa missão é chegar nos territórios em vulnerabilidade, pessoas que estão lá na ponta, precisando de uma oportunidade, precisando de auxílio, precisando de educação, precisando de saúde, precisando de moradia digna. Então, nós estamos lá naqueles territórios. Então, é um dever da gestão pública. Só que a gente não faz nada só.
Por isso que a gente precisa do terceiro setor, por isso que a gente precisa da academia para levar, principalmente, a educação, que é pela educação que nós transformamos e que levamos oportunidade para todas as pessoas. Então, a minha gratidão por essa homenagem aos 300 anos Fortaleza. Estamos aguardando o nosso grande presente, né, professora Adriana, que é o centro que vai ser inaugurado, o Centro Cultural, né, o Museu Dona Yolanda Queiroz e Edson Queiroz, e agradecer, né, a toda a família, que a gente sabe que o Edson Queiroz deixou esse legado. Eu, uma vez, conversando com a Lenise, ela colocou, com a doutora Lenise, ela colocou, meu pai, quando iniciou, foi chamado de quase louco, porque, meu Deus, será que nós vamos conseguir construir, né, uma fundação, uma universidade, um centro educacional? E ele acreditou nesse sonho. E eu sempre digo, o sonho que se sonha só, a gente não consegue realizar. Mas o sonho que a gente sonha com todos, acreditando nesse sonho, a gente consegue realizar, sim. E ele conseguiu. E hoje nós estamos aqui, nessa grande universidade, chamada Universidade de Fortaleza. Muito obrigada e que venham mais 300 anos Fortaleza. Muito obrigada. E eu quero chamar aqui o magnífico reitor Randall, nossa reitora Adriana, para receber esse símbolo dos 300 anos de Fortaleza. Também professores, coordenador Wagner, professor Miguel Podemos. Deixa aqui, só para agradecer. Bom, esse foi um momento de surpresa, né, que nós não esperávamos, mas eu quero agradecer em nome da Universidade de Fortaleza e da Fundação Edson Queiroz. Doutora Lenise Queiroz Rocha, infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas eu também estou a representando e quero dizer que é uma honra estarmos recebendo esse troféu significativo dos 300 anos de Fortaleza. Muito obrigado. E eu já pedi ao Marcos Lessa que ele desse agora uma palhinha, depois da fala da professora Adriana Helena, e vai tocar, mais uma vez, entoar o hino da cidade de Fortaleza. Depois da fala da professora Adriana. Depois da fala. Muito obrigado, doutora Cristiane. Muito obrigado. Então, vamos ouvir a mensagem da professora Adriana Helena, nossa vice-reitora de extensão. Então, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, excelentíssima primeira-dama, Cristiane Leitão,
reitor, autoridades, alunos, professores e, acima de tudo, cidadãos de Fortaleza. Então, dizem que uma cidade não é feita apenas de concreto e asfalto, mas da memória e dos sonhos de quem nela habita. Hoje, ao celebrarmos os 300 anos de nossa amada Fortaleza, nós celebramos também um encontro de almas, a união entre a Universidade de Fortaleza e a capital que nos acolhe. Há 53 anos, a Unifor assumiu o compromisso de ser a cidade que forma a cidade. Mais do que profissionais de excelência, entregamos à Fortaleza cidadãos éticos, humanistas e apaixonados. São 5 décadas de uma simbiose onde a academia transborda os seus muros para pulsar no ritmo das ruas, das praias e dos bairros. A exposição que inauguramos hoje, Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade, é o testemunho visual dessa jornada. Através do olhar poético e atento de nossos fotógrafos, alunos e egressos que mantêm o cordão umbilical com essa instituição, podemos ver Fortaleza não apenas como ela é, mas como ela é sentida, como ela é vivida. Cada clique é um verso visual, uma prova que a nossa extensão universitária é viva e é sensível. Aqui agradeço ao professor Jari, o curador da exposição, sempre atento aos movimentos contemporâneos, garantindo que essa curadoria dialogue com o nosso tempo e com o nosso espaço. Essa sensibilidade se estende à palavra escrita, o livro Fortaleza em 300 Palavras, que é fruto do talento dos nossos alunos de jornalismo. É um exercício de síntese de amor. Em cada crônica, ao fôlego de quem observa o cotidiano e transforma em literatura, honrando a tradição de Fortaleza como a cidade luz e das letras. Obrigada também, professor Wagner Borges, professor Miguel, mentores fundamentais e que transformaram o olhar dos nossos alunos em arte escrita. Agradeço também ao apoio incondicional da professora, diretora do CCG, professora Dani Coimbra. Muito obrigada pelo seu apoio sempre. E, por falar em luz e memória, é uma honra imensurável contar com a presença de Nirês, nosso grande historiador, jornalista. Sua dedicação em preservar o DNA de nossa terra é a bússola que nos permite caminhar para o futuro sem esquecer de onde viemos. Da mesma forma, a voz do Marcos Lessa, querido Marcos Lessa, muito obrigada pela sua participação aqui, o seu tempo, o pianista Paulo Rodrigo e a maestria dos nossos grupos de arte, camerata, coral, big band, que elevaram este momento ao patamar da beleza que Fortaleza merece. Muito obrigada a todos vocês por esse momento de extrema beleza e de extrema sensibilidade. Nada disso seria possível, obviamente, sem um apoio incondicional da nossa Fundação Edson Queiroz, a FEC, que, através de sua visão de vanguarda, entende que investir em cultura e educação é o maior presente que se pode dar a um povo. Para a Vice-Reitoria de Extensão, este evento é a materialização da nossa missão. A extensão é o braço estendido, é o diálogo constante com a sociedade. E é aqui, nessa troca entre o saber acadêmico e a vivência urbana, que a Unifor reafirma o seu papel, o de ser eternamente o farol que ajuda a iluminar os próximos séculos de Fortaleza. Muito obrigada a todos e a todos, sejam bem-vindos. E agora vamos escutar novamente o nosso querido Marcos Lessa. Muito obrigada. Enquanto os músicos se posicionam, gostaríamos mais uma vez de fazer a referência. Camerata da Unifor, sob a regência de Marcos Vinícius Cardoso, com a presença do pianista Paulo Rodrigo, o arranjador do novo hino de Fortaleza para a camerata foi Inácio Saldanha. E o nosso convidado especial de hoje, Marcos Lessa. Bom, minha gente, obrigado. Brevemente, assim, quebrando o protocolo, mas eu não posso deixar de agradecer o convite aqui da universidade para estar aqui. Agradecer, muito obrigado, viu, professor Randall, magnífico reitor aqui da universidade. É muito bom voltar aqui. E eu quero agradecer aí na pessoa da Cris, a Cris, né?
No seu nome, amiga, por favor, transmita meu agradecimento ao Evandro, que, através da prefeitura, me deu o presente de poder abrir a festa da nossa cidade, que foi no domingo, né? Eu tive a honra, como cearense, fortalezense, nasci lá na Gênesis, né? Lá na Santos Dumont, nasci e cresci aqui. Então, cantar na festa da minha cidade realmente é uma coisa que eu vou lembrar para toda a minha vida, né? E fiz um show em homenagem à música do Ceará. Chegar aqui e ver o coral da Unifor cantando também a música do Ceará. Estou feliz de ver a gente ficando mais bairrista, né? Eu acho que nós merecemos ser. É massa ser fortalezense, gente, né? É massa, a gente é massa. Agora faremos a composição da mesa para dar início às falas a respeito da mostra Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade, e do livro de crônicas, Fortaleza em 300 palavras. Convido à mesa o coordenador do curso de jornalismo e moderador dos trabalhos, professor Wagner Borges. Aclamado pelo público. Convido o professor do curso de jornalismo da Unifor e curador da mostra fotográfica, professor Jari Vieira. O professor do curso de jornalismo da Unifor, integrante da equipe gestora do portal Newslink e organizador do livro Fortaleza em 300 palavras, professor Miguel Macedo. E o nosso convidado especial é um dos maiores guardiões da história da nossa cidade, jornalista, historiador e pesquisador Miguel Ângelo Azevedo, nosso querido Nirês. Muito obrigada, muita honra recebemos Nirês também aqui conosco, nossos queridos professores. Já podem sentar-se e eu já passo a palavra ao professor Wagner Borges, que irá conduzir as falas. Muito bom dia a todos, a todas. Bom dia. Bom, eu queria, inicialmente, agradecendo a presença de todos, fazer aqui uma saudação ao nosso magnífico reitor, professor Dr. Randall Pompeus, que está ali dando entrevista, à primeira-dama do município, dona Cristiane Leitão, prazer imenso tê-la aqui conosco, muito honrado com a sua presença. Um abraço, uma saudação especial à professora Adriana Helena, vice-reitora de extensão, professora do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, a nossa querida vice-reitora de ensino, professora Caterine Rauli, que eu sou egresso da casa, eu sou formado em Direito nessa casa, tenho a honra de ter meu diploma de bacharel em Direito assinado por ela, muito honrado também. E, claro, também registrar aqui a presença aqui da professora doutora Daniele Coimbra, diretora do CCG, onde pulsa, né, o curso de jornalismo. Obrigado pela sua presença, chefe. É sempre bom ter você. Na realidade, ela é direta e indiretamente a culpada disso aqui, né? Graças a ela. Enfim, também cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Minha fala é breve, é rápido. Estou vendo ali também o pessoal do marketing, os alunos do curso de jornalismo, professor Ana Quezado também, jornalista Ana Quezado. E, rapidamente, a gente lembrar que a gente costuma dizer no jornalismo, né, que não existe nada no mundo que não possa ser coberto, mediado, investigado, traduzido pelo jornalismo. Dessa filosofia, dessa perspectiva, né, é que a gente tem aquela ideia de que a gente é um poder quando a gente exerce de forma ética esse poder, né.
Tem um ministro da Suprema Corte norte-americana, Hugo Black, que ele dizia, inclusive, que o papel do jornalismo é esse, servir aos governados e não aos governantes. E, a partir dessa perspectiva, a gente vai conjurar aqui também o fundador do Washington Post, quando ele disse que o papel do jornalismo, Mireis, é o rascunho diário da história. Então, dentro dessa sequência, desse cenário de grandes possibilidades, ou de inúmeras possibilidades, a gente está aqui nesse momento traduzindo um pouco isso, graças a esse momento que é patrocinado pela Vice-Reitoria de Extensão, a qual mais uma vez eu agradeço, né, e que é apresentar as muitas potencialidades do jornalismo. E hoje a gente traz 3 desses cenários. Primeiro, a escrita, com a luz, por meio da mostra fotográfica, que o professor Jari traz para a gente. Eu já aproveito aqui a presença do professor Jari para cumprimentar todos os professores do colegiado de jornalismo da Universidade de Fortaleza que estão aqui presentes. A segunda dimensão que a gente traz é exatamente esse casamento da objetividade jornalística com o aspecto literário, que é a crônica, né, nessa iniciativa do professor Miguel Macedo, em que eu aproveito, inclusive, para cumprimentar os gestores do Newslink, os alunos bolsistas. O Newslink é o nosso espaço de prática e extensão. E é um espaço onde a gente tenta realmente fazer com que o aluno entenda como é importante no jornalismo você ser inquieto. É graças a essa inquietude do professor Miguel, uma proposta que a gente discutiu no final do ano passado, não é isso, Miguel? E que a gente colocou como primeiro plano de ação para esse ano, né, onde a gente quer comemorar ainda mais o aniversário de Fortaleza e outras ações também, veio a ideia desse livro de crônicas, que reúne professores, alunos, e eu entendo que é um momento muito rico do curso, inclusive. Tanto é que a proposta inicial de um e-book virou um livro, e nisso, mais uma vez, a gente agradece esse apoio institucional da universidade. E, para encerrar aqui minha fala, só lembrando que a matéria-prima do jornalismo, a coisa mais importante que faz sentido para nós jornalistas, é o entrevistado, é a persona. A pessoa, não existe jornalista sem entrevistado. A gente tem a alegria, a honra de ter hoje aqui Mireis, jornalista, historiador, pesquisador. Me permita, né, quebrar aqui o protocolo. Quando eu comecei profissionalmente, uma das primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar foi o Mireis. Você sai com aquela sensação de, além das suas limitações, da sua imaturidade para exercer, que você não conseguiu ouvir nem metade do que você poderia, né, porque trata-se, na realidade, da memória viva da nossa cidade. É uma honra, um privilégio tê-lo aqui. Feito essa breve, esse abre aqui, eu já passo direto a palavra para o professor Jari, né, para que a gente fale um pouquinho da mostra que a gente está entregando para a cidade daqui a pouquinho. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, professor Wagner. E eu queria também aqui agradecer a presença da primeira-dama de Fortaleza, né? Cristiane Leitão, e eu queria também aproveitar para que ela levasse ao prefeito um agradecimento pessoal que a gente tem aqui, né, professora Daniele, que a gente tem um projeto aqui na universidade, chama Projeto Pau de Arara, né, um projeto que completou 20 anos ano passado, o professor Randall, a professora Adriana já participou, inclusive, e por 2 vezes o Projeto Pau de Arara recebeu uma menção honrosa da Câmara dos Deputados, e a iniciativa dessa premiação partiu do então presidente na época da Assembleia Legislativa, em 2018 e 2019, Evandro Leitão, né? E eu recebi essa homenagem das mãos da reitoria na época, né? E foi assinado por ele, o pedido foi feito por ele. Então, leve a ele esse agradecimento, que é um outro projeto que a gente desenvolve na universidade, chamado Projeto Pau de Arara. Por 2 vezes ele deu essa premiação aí para a gente, né? E foi muito importante para a continuidade do projeto, né? Muito obrigado. E aí eu quero agradecer aqui a presença do professor Randall, né, do nosso magnífico reitor, que fiquei sabendo ali na entrada da exposição que ganhou um prêmio de fotografia em 1981, né, eu não sabia, né? Não, né? Tá bom. Ok. A nossa vice-reitora, a professora Adriana Helena, que é uma grande parceira, na realidade, junto com o Tiago Braga. Então, para quem não sabe, todas as exposições são construídas fundamentalmente entre ela e Tiago Braga, tem a ajuda também do João, né? Então, assim, são várias cabeças pensando, né? Teve a Líria também, que ajudou a gente, então, não é um processo único, né? Eu sou o fio condutor, mas é um processo que são várias cabeças pensando para que a coisa funcione e que dê certo, né? E deixar registrado aqui uma coisa importante para os alunos que estão aqui, né, também,
que a Universidade de Fortaleza, gente, ela tem um cuidado enorme, né, de fazer uma exposição de fotografia, com fotografias impressas no mundo de hoje, onde todo mundo fica no celular o tempo todo, curtindo foto digital, né, é louvável. É uma atitude de uma instituição que eu acho que é, para mim, uma atitude de uma instituição que pensa em ser a melhor e continuar sendo a melhor, né, de trazer essas fotos impressas, enfim, fazer com que os alunos entendam. Muitos alunos me perguntam, mas por que impresso, né, e por que não digital? E quando você está diante da foto impressa é que você entende o porquê, né? E a gente vem numa constante aí mundial de que a gente está cada vez menos digital e cada vez mais voltado para o analógico, né? Saiu uma pesquisa agora recente que a gente atingiu a marca de 1 bilhão de LPs vendidos no mundo. Então, isso significa que a gente caminhou no digital e agora a gente está voltando um pouco. E essa exposição é isso, né? Não é a primeira, como o professor Randolfo falou. Eu também queria agradecer a confiança que me é depositada. Eu fiz uma exposição junto com o professor Adriano e com o Tiago dos 50 anos da Unifor, uma responsabilidade imensa. Também fiz a curadoria, a dos 100 anos do Edson Queiroz, que foi ano passado, né? Dentre outras tantas, né? E agora os 300 anos de Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que deixo aqui meu agradecimento na confiança, né? De dizer, olha, vai lá, segue firme. Sucesso mundial. E aí eu quero agradecer também a nossa vice-reitora, a professora Caterine, que acompanha os trabalhos da gente, né? A Dani, que sem ela eu não sou ninguém, porque ela é minha diretora, né? Então, sempre que eu digo, Dani, essa semana eu vou estar envolvido com uma exposição, então ela vai lá, participa. Então, assim, eu também tenho outras atividades, da aula aqui também, certo? Diga-se passagem. Mas, então, Dani, meu agradecimento a você, tá? Se não fosse você, a gente não conseguia fazer tudo isso. Eu preparei um breve texto aqui para ler. Queria agradecer também aos fotógrafos que estão aqui. Alguns já estão até trabalhando, que eu estou vendo, né? O Tiago Gadelha chegou aqui apenas como fotógrafo, mas o diário já fez com que ele... minha coordenadora Milena, que está ali também, acabei de ver, desculpe, não tinha lhe visto. São 18 fotógrafos, gente, mas não estão todos aqui, porque muitos estão trabalhando, né? Então, eu consegui localizar alguns aqui pelo olhar. A Fabiane de Paula está ali, né? O Gustavo Pelizon é da primeira turma de jornalismo da Universidade de Fortaleza, né? Hoje é editor de fotografia do Diário do Nordeste, né? Tem 2 fotos dele aí na exposição. Fabiane de Paula é fotógrafo do Diário do Nordeste. Tiago Gadelha, que já te colocado para trabalhar, né? Então, ele já está com a câmera na mão ali, fotografando, enfim, é um dos fotógrafos da edição. Humberto Lopes, Amanda Nogueira, Clarice Maciel. Então, a gente tem alunos e ex-alunos, né? E eu consigo localizar alguns aqui. Lucas, está ali na porta, né? A Sofia Herrero, né? E o fotógrafo que tem o maior número de fotos nessa exposição, que eu queria uma salva de palmas para ele, que está, nesse momento, em pé, ao nosso lado esquerdo aqui, o Ari Soares, né? E que, quando a gente pensou a exposição, eu e a professora Adriana, né, ela disse, Ari, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um concurso? Como é que vai ser? Não dá tempo. A gente teve 3 semanas, quem não sabe, foram 3 semanas para organizar. Eu digo, vamos entrar em contato com alunos e ex-alunos, né? E aí alguns eu consegui entrar em contato, outros não responderam, outros adoeceram, outros não conseguiram mandar foto, né? Assim, deixar registrado aqui também o professor José Wilton. Eu pedi foto a ele quase todos os dias, né? Mas ele não conseguiu mandar, enfim. Então foi isso, né? E agradecer aos fotógrafos que mandaram, que participaram, enfim, e que o resultado está aí fora e que vocês vão conseguir ver, né? É isso. Então eu vou ler um texto aqui que eu preparei rapidamente, certo, professor Wagner? Se o senhor me permitir. O senhor é o presidente da mesa. Fortaleza, 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade. Celebrar os 300 anos de Fortaleza é, antes de tudo, reconhecer que a cidade não se constrói apenas em sua materialidade, ruas, prédios, mares e ventos, mas, sobretudo, nos modos como é vista, como é narrada e como é imaginada. Esta exposição reúne fotografias de alunos e ex-alunos dos cursos de cinema, jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade de Fortaleza. Eu quero deixar claro que
eu não escolhi pelo curso, mas eu escolhi pelos fotógrafos. E à medida que a gente foi vendo de qual curso era, Aires Soares é formado em cinema pela Universidade de Fortaleza, né? Tiago, publicidade e propaganda, enfim. Compondo um mosaico sensível de olhares que atravessam gerações, linguagens e experiências. Aqui a fotografia se afirma como um gesto duplo, registro e invenção. Se, por um lado, essas imagens capturam fragmentos do cotidiano, a luz que recorta o Mucuripe, o movimento das águas, as cores da cidade, a pulsação da beira-mar, por outro, elas também constroem uma cidade possível, reinventada a partir da subjetividade de cada um que a observa. Fortaleza emerge assim não como um território fixo, mas como um campo de representações afetivas e estéticas. Os fotógrafos aqui reunidos nesta mostra compartilham uma formação comum, mas revelam percursos distintos. Vindos do jornalismo, alguns olhares se aproximam da urgência do real, atentos ao acontecimento e à narrativa documental. Outros, oriundos da publicidade, exploram a potência da imagem como linguagem persuasiva, inventiva, criando atmosferas, tensionando o visível e expandindo os limites da representação. Essa é a publicidade. Esta exposição também carrega uma dimensão pessoal e formativa. Como professor de muitos dos autores, de todos, na realidade, os autores aqui presentes, acompanhei de perto o desenvolvimento dos seus olhares, suas inquietações e suas descobertas. Está aqui agora ao lado deles e delas, né? Não apenas como curador, mas também como participante da exposição, estabelece um diálogo entre os tempos e as trajetórias, uma continuidade que atravessa a sala de aula e que se projeta na cidade. Neste movimento contínuo, afirma-se também uma relação fundamental. A universidade forma seus alunos, mas são esses alunos que formam a cidade, ao saírem para o mundo, passam a formar a cidade. Seja no exercício do jornalismo, na criação publicitária ou na produção de imagens cinematográficas. Seus olhares e práticas reconfiguram imaginários, narrativas e modos de habitar a Fortaleza. A cidade, portanto, não é apenas cenário, é também resultado dessas formações, dessas experiências e dessas invenções sensíveis. Essa exposição convida o público a percorrer não apenas imagens, mas experiências. A cidade que se vê aqui não é única nem definida, ela é múltipla e viva. É feita de encontros e desencontros, de luz e de sombra, de permanências e de rupturas. É, sobretudo, feita de pessoas. Ao reunir diferentes gerações em torno de um mesmo território simbólico, esta mostra reafirma o papel da universidade como espaço de criação, reflexão e memória. E nos lembra que olhar é também um ato de pertencimento. Ao fotografar Fortaleza, esses autores não apenas registram a cidade, eles a reinventam e, sobretudo, a celebram. Sucesso mundial. Muito obrigado. Obrigado, professor Jari. Eu vou passar a palavra agora ao professor Miguel Macedo. O professor Miguel é um dos gestores do Newslink, que é o nosso espaço de prática e extensão. Me permite dizer, um dos orgulhos, é professor do CCG, e que teve, dele a iniciativa desse livro, professor Randall, né, exatamente de fazer esse registro, né, que é exatamente o mistério do jornalismo, quando eu falei um rascunho diário da história. E aí eu aproveito também para, antes de passar a palavra para ele, falar como é interessante esse processo de adesão dos alunos, quando a gente movimenta, quando a gente transforma realmente em ato, em atributo, em artefato, essa questão da participação, principalmente do escrever. A gente está meio distante desse processo de função do mundo digital, mas quando a gente oportuniza isso, a gente vê coisas incríveis que nós vamos ter, lógico, acesso ao livro muito em breve, mas é impressionante a riqueza, a qualidade, principalmente a sutileza, porque a gente está vendo vários alunos, professores, né, retratando a sua experiência nessa cidade que é tão importante para a gente. E aproveito também, né, Miguel, para registrar o trabalho do Vinícius Soares, que é o nosso layoutman, né, que é o nosso profissional que cuidou desse processo de diagramação, né, e que permitiu que a gente tivesse com esse livro pronto aqui. Professor Miguel, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar o magnífico reitor, professor Randall, professora vice-reitora, professora do curso de jornalismo, professora Adriana, a primeira-dama, Cristiane Leitão, representando aqui o nosso prefeito
Evandro Leitão, a coordenadora, diretora do CCG, professora Daniele Coimbra, meus colegas e colegas do curso de jornalismo, professoras e professores do curso, os alunos e alunas também, né, os técnicos do Brasil, que está lá com a gente, lá no Newslink. Agradecer inicialmente a presença de todos. Eu gostaria de saudar vocês todos em nome dos colegas, em nome do Eliezer Rodrigues, que foi meu primeiro chefe na área cultural, no jornal O Povo. O Eliezer Rodrigues hoje é presidente da Associação Cearense de Imprensa, ACI. E, obviamente, a minha mulher, Ana Márcia Diógenes, que é jornalista e escritora, né? E hoje está entrando na área da escrita. Aí todo mundo pergunta, Miguel, tu vai ser escritor? Eu digo, não, deixa para a Ana mesmo. E, obviamente, meu amigo Mirez, né, meu xará, que quando ele estava vindo para cá, eu atendi a ligação, eu digo, é Miguel. Ele disse, é Miguel também aqui. Eu digo, então estamos juntos. Né? Então, são os Miguéis aí que se juntam aqui nessa oportunidade. Falar sobre a homenagem à Fortaleza é algo que a gente já vinha costurando isso já há algum tempo já, né? Inicialmente seria uma ideia de a gente montar algo sobre Iracema, né? Sexta-feira passada, no lançamento de outra coletânea, a Nossa Fortaleza, da Fundação Sintaf, o Arthur Bruno, né? Professor Arthur Bruno, hoje presidente do IPLAN, ele lembrou algo interessante, que Fortaleza talvez seja a única cidade, né, que tem 3 referências no nome Iracema. Tem 2 bairros com o nome Iracema, né, e tem 3 estátuas com o nome Iracema. A estátua que fica na Lagoa de Messejana, a estátua, primeira estátua lá na praia, na beira-mar, e aquela que aparece, essa daqui, que é a Guardiã, né, que é do Zenon Barreto, que foi caiu e que depois, como o Nirez comentava há pouco, que ela, depois da queda, ela voltou mais bonita, voltou com algo mais como referência à cidade. Então, a gente pensou algo que pudesse envolver os estudantes, né? Uma das áreas, a professora Alessandra trabalha muito com os estudantes dela, a professora Aila Sampaio, né, que foi o braço direito dessa empreitada, né, porque, na verdade, assim, me perguntaram, professor, quais foram os estudantes? Foram os estudantes do Newslink ou da sua turma que escreveram as crônicas? Não, foi uma chamada pública, uma chamada aberta, né, para os estudantes e professores do curso de jornalismo. Era o fôlego que a gente tinha na época, né? Então, a gente não queria chegar ao nível de uma pretensão de chegar à universidade, até porque a universidade tinha o seu lado institucional. Então, foi feita essa proposta para o professor Wagner, os professores, meus colegas e minhas colegas, em primeira reunião de professores aqui do curso, da universidade, e a gente fez essa proposta, defendeu a proposta também, no Newslink, que como o professor Wagner já falou, que é o espaço de notícia e de conteúdo do curso de jornalismo, né? E com bolsistas, voluntários, os estudantes da disciplina de estágio 1, estágio 2, também, quando não estão fora da universidade, no extramuros da Universidade de Fortaleza, eles fazem o estágio com a gente lá no Newslink, que eu digo para todo mundo que, para quem não conhece, talvez... eu desconheço, até no Brasil, uma estrutura tão bem adequada como é a redação do Newslink, no Brasil, dos cursos que a gente tem no Brasil. É uma redação que você consegue trabalhar com os estudantes, fazer uma troca, né, uma experimentação com os professores que estamos lá, a professora Maria Estela Crispim, que está aqui, a professora Cátia Patrocínio, a professora Mariana Fontinelli, né, junto comigo, o Marcos Vinícius, né, que é o nosso design, que foi o design desse livro. Né? Eu digo para vocês também que, se o Jari teve pouco tempo com relação à fotografia, nós tivemos muito menos tempo,
Então, não deu tempo nem de dar o retorno para os estudantes, né, que são o peso maior dessa publicação. Porque nós resolvemos assim, tocar e agilizar tudo na semana passada. Porque tinha o feriado, né, e a gente precisava ter esse material com antecedência, né? E já na sexta-feira ainda eu estava na gráfica, né, para fazer a prova final da publicação, né? Na certeza de que a gente teria um produto não tão volumoso, porque a ideia, inicialmente, nós teríamos 80 crônicas, né? Mas por questões de não acompanhar alguns critérios da publicação, né, a gente acabou ficando com 51 crônicas, sendo que dessas, a maioria, como eu falei, foram escritas por estudantes. Alguns eu não conheço, tá certo? Estou vendo aqui algumas caras, porque eu recebi as fotos, né? Acho que é João, seu nome. Aqui tem 2 Joões aqui, né, que escreveram. Tem muita gente, estou vendo o rostinho ali das meninas, que eu... então, assim, foi muito importante para nós essa troca, né, o conhecimento, porque cada um e cada uma teve a liberdade de escrever aquilo que bem passava naquele momento. O Inês falava de memória, né? Eu comecei a trabalhar no Jornal O Povo, na editoria de cidades, depois fui para a editoria de, hoje, o Vida e Arte, né? Cheguei a editor do, então, segundo caderno. Foi quando eu conheci o Inês, né? Se falar, se isso é a memória. O Eliezer era o editor, foi meu editor no caderno, depois ele foi para a editoria de cidades, né? E eu fiquei como editor do atual Vida e Arte. E essa sinergia com o Nirês, que era o chefe da pesquisa do setor de banco de dados do Jornal O Povo, né, se dava desde ali. A Terezinha Azevedo, filha do Nirês, que também está aqui, né, também lidou com muito dessa questão, ela é bibliotecária, né, da Unifor. Então, assim, a gente pensou nisso e de dar esse retorno para a sociedade, mostrando que os estudantes também poderiam, mesmo que sejam estudantes de primeiro semestre, não importa. Nós temos estudantes de primeiro semestre e de 8º semestre. Temos professores, quase todos, temos o professor Wagner, que também contribuiu, a professora Daniela Coimbra, nossa diretora, também tem uma crônica na maneira dela, né, no sentimento que ela tem por essa cidade. E o mais importante é que, eu conversando com Ana Márcia, minha mulher, a gente chegou e digo, que tal 300 palavras para a gente não ser tão prolixo? Eita, mas 300 palavras para um jornalista é um negócio complicado. Eu digo, mas tem o poder da concisão, então vamos trabalhar a concisão. Então, esse foi o grande desafio. Você falar de uma cidade, 300 anos de uma cidade, em 300 palavras. Gente, 300 palavras são 5 parágrafos. É só isso. No Word, bonitinho, são 5 parágrafos. Mas, assim, foi muito importante, muito interessante a gente perceber e ler, e eu li todas as crônicas, né, dos estudantes, dos professores, porque a gente tinha que fazer um pente fino de leitura, de revisão, cobrando mini perfil, cobrando foto, né? Cobrei até do professor Randall, que fez o prefácio, né? Eu digo, não, falei com o professor Tiago, eu preciso do mini perfil da professora Adriana, preciso do professor Randall. Professor, eu vou lhe mandar, então depois mande, doutor, que a gente precisa colocar. Então, assim, quando o Jari fala do trabalho da fotografia, e aqui com os colegas profissionais também da imagem, né, a gente vê essa dificuldade também e esse trabalho, mas existe muito esmero nisso tudo, né? E também na literatura, digamos, porque a crônica ela também pode ser algo visto como algo literário, né? A crônica citadina, né? A crônica de cotidiano, que os jornais, há algumas décadas, tinham mais presença nisso. Hoje você trabalha, tem muita gente escrevendo crônicas, né? Tem crônicas de impresso. Daí eu lembro o meu amigo Demetri Túlio, no Jornal O Povo, né, que tem feito alguns artigos que ele diz, é crônica, é artigo, o que é? Então, é um pouco diferente. E era a ideia de trazer para o curso e para a universidade essa oportunidade de que nós escrevêssemos, falássemos das nossas vivências com essa cidade. Eu digo vivências no plural, né? É como juventude, não existe uma juventude só, são diferentes juventudes, né, numa cidade, né, tão cosmopolita
uma cidade com quase 2,5 milhões de habitantes, com os problemas estruturais que nós temos e convivemos com eles. Então, cada um e cada uma fez a sua maneira, né? Retratou a cidade da maneira que achava que deveria retratar, né? E há crônicas muito interessantes, eu digo logo para vocês, se tiver oportunidade, de aqueles e aquelas que tiveram oportunidade de ficar com o livro, ter o livro impresso, ele já está disponível no repositório da biblioteca da Universidade de Fortaleza, né, em PDF, né, e poderá depois também ser distribuído para quem quiser, né, até porque é um livro que, quanto mais a gente puder publicizar e divulgar, vai ser mais interessante, né? Assim como o próprio livro da Universidade Federal do Ceará, que lançou lá em janeiro a sua publicação, a sua coletânea, assim como a Fundação Sintaf, na sexta-feira, que também lançou essa coletânea de artigos, crônicas, poesias, pintura e músicas, né? Ou seja, Fortaleza está tendo, no meu entendimento, aquilo que ela é da grandeza dela, né? Dessa Fortaleza que merece, né, com os problemas que tem, né, com as dificuldades inerentes, né, e o prefeito Evandro Leitão sabe disso muito bem, que deve estar no dia a dia, a senhora Cristiane também, como primeira-dama, né, tem visto o que nós estamos passando nessa cidade, né? Mas eu acho que a gente é mais forte do que isso, né? E a cultura, a literatura, a poesia e, principalmente, o jornalismo está por trás disso. E nós, como jornalista, eu como jornalista, né, estou aqui numa banca que sou o professor Jari, que é publicitário, né, mas temos a experiência de televisão, de rádio, de jornal, né? Obrigado. A gente sabe o que é essa dificuldade, mas o jornalismo continua de pé. O jornalismo ele não está mais fraco do que era, pelo contrário, né? Ele está mudando uma casca, tá? Está indo para outras cascas, e a gente tem que se renovar de acordo com o tempo e de acordo com a nossa consciência. Então, muito obrigado. Agradeço novamente à professora Adriana Helena, professor Tiago, pelo esmero e pela dedicação que nos deram a oportunidade ao curso de jornalismo, aos estudantes, aos professores, que a gente tivesse essa publicação impressa. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Nirez, aproveitar também para fazer novamente um registro, a presença do Eliezer Rodrigues, nosso presidente da nossa CI, e como jornalista também, cumprimentar os professores do curso de jornalismo aqui presentes, professora Ana Paula Farias, professora Carolina Quixadá, a intrépida professora Carolina Quixadá. Eu também registrar, deu uma saidinha, né? Enfim, a professora Cátia, Regina Patrocínio, estava bem aqui. Pois é. Enfim, a professora Cátia, a professora Mariana, a professora Maristreca, inclusive, o professor Randall fazem parte do NDE, do curso de jornalismo, e sob a orientação da nossa querida diretora, já trabalhando em compasso pentatônico, né, heavy metal, né, visando aí uma reforma matricial, mas que vai preservar uma coisa que é uma marca dessa gestão, da coordenação, que é exatamente essa valorização do aspecto histórico. Não só a disciplina de História do Jornalismo, uma disciplina obrigatória, até algum tempo atrás não era uma DCN, era uma optativa, era uma disciplina obrigatória, esse resgate, esse compromisso com o viés histórico, está inclusive como norma dos TCCs do curso, né, e dentro dessa perspectiva de mudança que a gente está fazendo nesse momento, a submeter em breve a professora Caterine, esse lado, essa perspectiva, esse compromisso, esse artefato da história como repertório do jornalista dentro da universidade continua consagrado, continua um compromisso nosso. Enfim, como eu falei, gente, não existe jornalista sem um personagem, não existe matéria jornalística sem um entrevistado, e nesse momento eu tenho a honra e o privilégio de passar a palavra, inclusive para a nova geração que está aqui, eu estou com uma parte importante do primeiro semestre do curso de jornalismo aqui, que vocês têm a oportunidade, por meio desse esforço, desse encontro que a universidade promove, de conhecer o Nirez Miguel Ângelo, que além de ser o jornalista, o pesquisador, o historiador, eu me permito dizer, ele é uma instituição nossa, que a Universidade resgata, que mais uma vez, Nirez, é um privilégio tê-lo aqui, e muito honrado agora passar a palavra para você. Obrigado.
não vou fazer uma conferência, né? Cumprimento primeiro as autoridades, né? Os jornalistas. Não é fácil falar sobre Fortaleza na frente de jornalista. Como dizia um jornalista antigo que eu conheci, a definição de jornalista para ele era o indivíduo que não sabe de nada, mas escreve sobre tudo. Então, eu comecei como jornalista em 1956, quando escrevi o primeiro artigo para a Tribuna do Ceará, que nesse tempo tinha redação na Rua 24 de Maio. Tinha falecido um cantor, Augusto Calheiros, e eu fiz um artigo sobre o falecimento, sobre a história dele e tal. Era como se fosse um necrológio, né? Então foi o meu primeiro trabalho publicado. Tomei gosto e fiquei colaborando. Depois passei para o Correio do Ceará, escrevi algumas coisas no Unitário, que era da mesma empresa, dos Diários Associados, e convidado pelo Duma, Demócrito Duma, comecei a colaborar no Jornal Povo, onde eu conheci o Miguel e outros mais, o Eliezer. Mas falar sobre Fortaleza 300 anos não é fácil pelo seguinte: Fortaleza nos 300 anos, quando foi elevada à vila, ela pertencia ao Aquiraz. Ela foi separada de Aquiraz, recebeu a elevação à vila, mas era uma cidadezinha muito pequena, sem grandes acontecimentos. Era o quartel, a igreja, a fortaleza que guarnecia, protegia ali a costa, né? O pelourinho, naquela época era obrigatório. Então, basta dizer que quando foi para construir a primeira escola de Fortaleza, foi indicado aquele local onde é hoje o Palacete Brasil, na Praça do Ferreira. E a argumentação do prefeito foi a seguinte: é muito distante da cidade, temos que atravessar 6 dunas para chegar lá. Quer dizer, do quartel para a Praça do Ferreira eram 6 dunas. Então, era um lugar para se morar era meio difícil, né? Mas ela foi crescendo. E quando entramos nos anos 1800, né, a cidade já estava maiorzinha, já tinha seus privilégios por ser capital, mas ela tinha algumas dificuldades. Icó era uma das grandes cidades do estado. Por quê? Porque lá convergiam todas as cidades importantes vizinhas, passava a estrada por lá. Vinha gente do Piauí, de Pernambuco, da Bahia, tudo cruzava no Icó. Então era uma cidade que estava prosperando. Outras 2 cidades eram Camusim e Aracati, porque tinha portos. Fortaleza não tinha porto. O primeiro porto de Fortaleza praticamente foi a Ponte Metálica, que foi inaugurada em 1906. Então, só a partir de 1906 é que Fortaleza pôde importar e exportar. Mas até então, só quem crescia era quem tinha portos, e os portos bons e maiores eram Camusim e Aracati. Mesmo assim, não é? O Fortaleza ainda sofreu com a onda, com a falta de porto, até 1949, porque a ponte metálica era apenas um viaduto que adentrava mais adentro,
E os barcos, por não ter profundidade oceânica, ficavam largos, o que o povo normalmente chama risca do mar, né? O horizonte do mar. Eles ficavam por lá, então as pessoas tinham que para levar material ou para trazer material, tinha que dispor de embarcações pequenas, iam até o navio para receber ou para fazer importações, ou para viajar, ou para pessoas que vinham de viagem. Então, sofremos isso até 48, porque 49 começaram os trabalhos do Porto do Mucuripe, que estava sendo construído e inaugurou-se. Então, começou com muito pequeno, com um bloco, depois passou para 2, depois para 4 e assim por diante. Só aí é que Fortaleza começou a crescer. Mas Fortaleza é uma cidade, hoje, que tem mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Eu, na minha época, a cidade tinha 130 mil habitantes, quando eu era adolescente. E, apesar de ser uma grande cidade, comemorar suas histórias e tal, pendendo-se para o lado da arquitetura, Fortaleza é uma cidade de 100 anos. Porque você não encontra prédio de 1700, não encontra prédio de 1800. Os prédios de 1800 que nós temos aqui são o quê? O Farol Velho, do Mucuripe, a Estação Central de Trem, né? O prédio da Assembleia Legislativa, que hoje é ocupado pelo Museu do Ceará, né? E igrejas, né? As igrejas antigas. As igrejas, a mais antiga é aquela da Praça do Palácio. Eu não citei o Palácio da Luz, que é que foi do governo do Estado, porque ele praticamente não existe mais. Ele foi derrubado mais de 60%. Então, aquela parte que ficou, onde está a Academia Cearense de Letras, é um terço do que era o palácio. O palácio ia até Pedro Borges, tinha, além de ter edificações, ainda tinha um belo jardim. Isso tudo foi destruído para passar a Rua Guilherme Rocha, que ia se encontrar com a Santos Dumont. Nunca se encontrou, deixou de passar carro na Guilherme Rocha, hoje em dia ficou sem sentido. Já fizeram foi um café no meio da rua. Então, essa é a Fortaleza atual, com prédios antigos. Quando se chama prédio antigo, querendo ser tombado, é como a Casa do Português, é uma casa nova relativamente. É de 1951, né? Então ainda não tem 100 anos. Mas derrubou-se aqui o antigo prédio da Fênix Casqueiral, na Praça de Alencar, que ficava na esquina da Guilherme Rocha com General Sampaio. Foi derrubado N casas aqui do século XVIII, né? O prédio da Biblioteca Pública, que ficava ali onde depois foi o Lorde Hotel, que hoje está abandonado, e outras edificações. Nos anos 70 eu assisti, estupefato, a derrubada de uma casa histórica que ficava na Rua General Sampaio, vizinho à casa de Juvenal Galeno. Era uma casa linda, bem trabalhada. Eu não sei bem o estilo, porque eu não sou arquiteto, mas era parece-me que neoclássico, muito bonita. Lá foi ocupado pelo tiro de guerra, depois foi pelo colégio do professor Nogueira, depois foi do SESI, e quando o SESI deixou, um comerciante comprou, derrubou a casa e fez um barracão de alumínio para vender tecido.
Quer dizer, e como esse caso, tem dezenas de outros em Fortaleza. A própria casa da esquina da General Sampaio com Liberato Barroso, que era o quartel da polícia, nesse tempo o nome era Batalhão de Segurança, lá era a sede da polícia, né? Essa casa, quando a polícia construiu na Praça José Bonifácio o seu quartel e a polícia mudou-se para lá, a casa passou a ser ocupada por uma escola que fora fundada lá no Jacarecanga e que chegou lá já com o nome de Escola Industrial. Foi para a Avenida 13 de Maio como Escola Industrial. Lá mudou já depois o nome, chegou a ser Cefet e hoje está com o Instituto Federal. Então essa casa da esquina da General Sampaio com o Liberato Barroso foi derrubada para a construção do prédio da Secretaria de Saúde. Então a Secretaria de Saúde ficou nesse prédio muito bonito, muito bem organizado. Depois a Secretaria de Saúde mudou para Iracema e no prédio passou a ficar somente a parte de saúde, que cuidava de vacina, essa coisa, era chamado de Centro de Saúde. Então esse Centro de Saúde ficou lá por um grande tempo, até que resolveram derrubá-lo, foi derrubado, e hoje é o jardim do Teatro José de Alencar. O Teatro José de Alencar foi construído de 1908 a 1910, né, inaugurou-se em 1910, quer dizer, tudo é do século XX. O que nós temos é do século XX. A Escola Normal nasceu em 1887, por aí. Fizeram para ela um prédio, vizinho a hoje o Teatro José de Alencar. É aquela casa que até pouco tempo era ocupada pelo IFAM. Pois bem, aquele prédio abrigou a Escola Normal de 1889 até 1923. Por que 23? Porque em 1922 era governador do estado o Justiniano de Serpa, que construiu um prédio para a Escola Normal naquela praça que fica em frente à Igreja do Pequeno Grande. Então, aquele prédio em frente, que hoje tem o nome do Justiniano de Serpa, foi inaugurado em 1923. Então, essas mudanças de localização, a Escola Normal foi para lá, no prédio passou a ser o Grupo Escolar José de Alencar. O Grupo Escolar do José de Alencar, com o tempo, passou a ser norte da cidade. Perdão, é o inverso. Lá foi o grupo norte da cidade, Grupo Escolar. E depois o José de Alencar. A estátua do José de Alencar na Praça hoje Praça José de Alencar, foi levantada em 1929, no dia 1º de maio foi a inauguração, e ela era a Praça José de Alencar, era a estátua do José de Alencar, já havia o colégio com o nome de José de Alencar, já havia o Teatro José de Alencar, então as pessoas acharam que ali devia se chamar Praça José de Alencar. Chamava-se antes Marquês do Herval. Praça Marquês do Herval desde o final do século XIX. Aí ela, em 1936, passou a chamar-se Praça José de Alencar. Então, são as modificações simbólicas, digamos assim. Aí a cidade vai crescendo, muito ônibus apareceu, né? Nós tivemos aqui, primeiro, os bondes de tração animal,
que foi de 1880 até 1913. Aí, quando foi em 1912, a Light and Power da Inglaterra assumiu a parte de transporte, comprou e instalou a Light, tinha que gerava energia no segundo plano do passeio público e dava energia para os bondes. A usina deles era unicamente para fazer funcionar os bondes elétricos. Aos poucos foram sendo substituídos os bondes de tração animal pelos bondes elétricos, e assim ficou. Então, nós tivemos esse bonde até os anos 40. Em 1947, é eleito o prefeito Acrísio Moreira da Rocha, que encampou a Light, né? Passou a pertencer ao município, mas, junto com isso, ele tirou de circulação os bondes. Na minha fraca opinião, devia ter deixado pelo menos 3 metros de trilha de fiação e um exemplar do bonde para a gente saber como era o bonde. Mas não, venderam para o Maranhão, para São Paulo, para aqui, para lá. E o transporte passou a ser feito de ônibus. Então, o transporte de ônibus fez com que as praças ficassem muito impedidas de circulação. E assim foi se acabando os ônibus, passando para outras praças, e até que chegaram o momento como se vê atualmente. São essas considerações que eu posso fazer sobre a minha cidade, tão querida, tão amada por nós todos. Muito obrigado. Obrigado, Inês, pelas suas palavras. Obrigado pela menção. A gente sabe que há muito mais que eu poderia ser dito aqui, mas em função do tempo do protocolo, a gente vai aglutinando aqui a nossa participação. Eu queria aproveitar, já passando aqui a palavra para a Sabrina, aqui, e convidar de qualquer forma que ao término aqui do nosso evento, a gente vai agora para a exposição, mas também chamar os alunos que participaram do livro de crônica para a gente fazer uma foto aqui também, com os que estão presentes ainda. Sabrina, por favor. A gente queria que os alunos que participaram do livro e os fotógrafos aqui presentes, por favor, ao final, se puderem vir aqui para... Então já podem chegar aqui na frente para a foto oficial, coletiva. Bora. João, Gustavo, Fabiane, João... Professor Wagner e professor Jari, são fotógrafos e alunos na mesma foto? E aí... Já agradecendo aqui a presença do Nirês, professor Wagner, professor Jari, professor Miguel. Muito obrigada a cada um de vocês pela presença. E não deixem de desfrutar a mostra Fortaleza 300 anos, a cidade que forma a cidade. Um ótimo dia, pessoal. Até a próxima. Aí eu queria chamar a professora Milena aqui para a foto também, por favor, coordenadora do curso de Publicidade. Professora Caterine, nossa vice-reitora de graduação, por favor. Lucas. Bora? Deixa que o Ares é que vai conduzir vocês. Ó, vocês vão seguir a orientação do Ares, tá? O que ele disser para fazer. Professora Milena. Professor Tiago, por favor, para a foto. Agora tem 2 fotógrafos que estão tirando foto, né? Tomaram a frente da gente. Vai ser por aqui. Já não tem, gente.
assim, o teatro vem para